Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta noite nós iremos meditar do verso 12 em diante, quando nós vemos aqui a princípio que chegou a notícia para Cristo da morte de João Batista, ou melhor, da prisão, né? E qual foi a atitude de Jesus com relação a isso, né? Simplesmente ele se retirou-se para a Galiléia e, deixando o lugar em que ele estava no momento ali, que era Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. O que me deixa impressionado aqui, vou usar esse termo, é que Jesus ele não se abala com a circunstância, né? Apesar dele ser 100% homem, mas em muitas das ocasiões na Escritura nós vamos ver que Jesus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Em algumas ocasiões os fariseus eles estavam pensando algo sobre Jesus, e Jesus descrevia diante deles os seus próprios pensamentos, deixando-os assim sem alternativa de desculpa, porque Jesus ele bem sabe todas as coisas. Ele toda a vida foi Deus e toda a vida foi homem, né? Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que por meio dele pudesse ser realizado um sacrifício pelo qual todos aqueles que nele crê serão salvos, viverão na eternidade com ele. Ele morreu pelos nossos pecados, ele nos substituiu, ele substituiu todo aquele que crê no seu sacrifício, todo aquele que tem a esperança de que verdadeiramente Deus, o Pai, o enviou ao mundo como propiciação pelos nossos pecados. Então as circunstâncias aqui em que João Batista estava não deixou Jesus surpreso, nem muito menos atribulado. Era necessário com que tudo isso acontecesse para que pudéssemos provar, pelo menos os nossos irmãos do passado provaram na carne o que é sofrer por amor daquele que deu a sua vida, né? Ele deu a sua vida por nós. Então o que é a nossa vida para darmos a ele? Não é nada, porque ele é a própria vida. Em uma determinada ocasião, ele foi bem claro quando disse: vocês não devem temer os que matam o corpo e nada mais podem fazer. Vocês devem temer aquele que pode tanto matar o corpo como fazer perecer toda a alma no inferno. Como fazer perecer a alma no inferno. Então, esse deve ser o temor de todo homem. Não é da morte que virá sobre todo homem, porque dessa ninguém escapa, a menos que Cristo volte antes e a igreja seja arrebatada nos ares com o Senhor. Nós iremos passar pela morte.
Não é nada satisfatório, não é nada agradável, mas é necessário. É necessário porque a morte foi uma imposição judicial contra o pecado. Certamente morrerás, foi o que o Senhor disse a Adão. E assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. E aqui, João Batista, apesar de ser um profeta considerado o maior no reino dos céus, ele teve que experimentar a morte, assim como o seu Senhor experimentou. Contudo, apesar de João Batista, nesse período aqui, não ter sido morto, mas estava preso, mas nós vamos ver mais adiante que ele será decapitado, morto por uma insensatez de pensamento de um rei que prometeu dar até metade do seu reino à filha da sua mulher, Herodias, se eu não me engano o nome dela. Isso custou a morte de um profeta que até esse rei admirava, o rei Herodes. Então, o que acontece? Apesar de tudo isso estar nos planos de Deus, porque nada escapa da soberania do nosso Deus, né? João aqui, ele teve que ser preso. Ele foi preso por conta de pregar o evangelho do reino, que era o evangelho que ele pregava aqui, né? Chamando todo aquele povo ao arrependimento, inclusive o rei Herodes, que estava cometendo adultério, né? Ele estava possuindo a mulher do irmão dele, que não lhe era lícito. E por isso, Herodias, né, que era a mulher dele, odiava João. Odiava. Eu disse que a filha da mulher dele era Herodias, mas na verdade Herodias era a mulher dele, né? A filha eu não estou lembrado se o nome aparece ou não, mas o interessante é que tudo isso aconteceu por uma insensatez e, claro, para que se cumprisse o propósito pelo qual Deus tem reservado para cada um dos seus servos. E assim, o que acontece quando Jesus recebe a notícia de que João fora preso? Ele simplesmente retirou-se para Galiléia, ou seja, ele continuou o seu ministério, porque não competia ao Senhor livrar João da prisão. João tinha um período de vida aqui, João sabia muito bem qual era a missão dele, pregar o evangelho do reino e partir para que, depois de cumprido o seu ministério aqui, ele pudesse gozar nos céus daquilo que o Senhor tem reservado para todo aquele que nele crê. Então o verso 13 vai dizer: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Ou seja, ele simplesmente deu continuidade ao seu ministério, né? E deixando Nazaré, o verso 13 vai dizer, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali. Então, Jesus tinha uma missão, a missão de pregar o evangelho do reino e morrer como sacrifício pelos pecados de todo aquele que nele crê, para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus, né? E tudo isso aconteceu, como diz o verso 14, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. Ou seja, um povo além do povo de Israel, alheio, estranho às promessas de Deus, nada a ver.
com o fim de pregar. Completando assim o verso 16 que diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Então, quando é que um povo está em trevas? É quando a pessoa está ainda vivendo na sua carne, nos seus delitos e pecados. E quando essa luz resplandece, quando vê grande luz, é quando recebe o Evangelho, crê naquele que por Deus foi enviado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa pessoa vê grande luz, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando vai dizer: e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Será que a luz já resplandeceu para você? Ou você ainda vive na região da sombra da morte? Não se engane. A vida é um desafio. E ela tem um fim. E Hebreus 9:27 vai dizer assim. Hebreus 9:27, vamos abrir aqui. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, veja, depois da morte segue-se o juízo. Mas o verso 28 vai dizer: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então o meu desejo é que você seja um desses que esteja esperando Cristo para a salvação. Porque aqueles que morrem com Cristo ressuscitarão. E aqueles que não morrerem e estiverem com Ele, crerem nele, ainda que esteja vivo, não passarão pela morte, mas serão arrebatados e viverão com Ele para sempre. Dando continuidade aqui, o verso 17 vai dizer: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta era a pregação em que os apóstolos pregavam, o Senhor Jesus pregou, João Batista pregou para aquele povo de Israel, um povo que precisava reconciliar-se com Deus, precisava se arrepender, porque era chegado o reino dos céus para ele, porque está próximo o reino dos céus, como o Senhor falou. Que Deus coloque essas palavras em seu coração e que você compreenda que existe esperança para você também. Aquele que ofereceu o perdão dos pecados para todos aqueles que se arrependessem lá em Israel, ele se ofereceu dizendo: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que você seja um desses e que não seja um daqueles que seja achado diante dele como quem viveu toda a sua vida na incredulidade e que muito provavelmente irá gritar naquele dia: Senhor, Senhor, como está em Mateus 7:21. Vamos ler o texto. Um dos textos mais horríveis que você poderia ler. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Eu espero que você não seja um desses que ouvirá da boca do Senhor: apartai-vos de mim, mas que você seja um daqueles que Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento, ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória, e tal glória vamos logo conhecer. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto